nesse webinário da Iron Forex. Meu nome é Carl e estou feliz de estar com vocês. Vou compartilhar com vocês a janela da aula de hoje que tem que ver com o Fibonacci. Vou dar o que é o aviso de risco. Compartilhando essa janela. Ok, share. Vou pausar um momento aqui para começar com essa aula. Para a gente que está vendo esse webinário, é muito importante se lembrar do que são os 5 conselhos de proteção e conservação do capital, onde o primeiro é praticar em demo. A demo é a plataforma que serve para aprender do jeito bom, que é não perdendo dinheiro e se treinando. Porque não tem bons traders ou maus traders, o que tem são traders treinados e não treinados. Então, eu invito a gente para que seja dos traders treinados. Ok, resume share. Ok, e eu vou compartilhar essa janela com vocês. Então, número 1, praticar em demo. Número 2, o gestionar a ordem de stop loss. Número 3, o que é baixar o alavancagem. Estamos falando que nossos produtos são negociados com margem e possuem um alto nível de risco, e é possível perder todo o seu capital através do que é o margin call, o trade out ou o que é queimar a conta. Então, é muito importante entender esses riscos para praticar em demo, gestionar o stop loss, baixar o alavancagem. Estamos falando que o mercado Forex é 3 vezes alavancado, o que é não pôr em risco mais de 1% do total do capital e não colocar muitas posições ao mesmo tempo, porque o seu trading pode sair de controle. Não? Esses produtos podem não ser adequados para todos e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. A exceção de responsabilidade. Todo trade em real é responsabilidade da pessoa que coloca. Não faz mal de onde vem a informação que ele o signal para colocar a posição, se é uma ferramenta robótica, se é uma página de trading. O importante é que tudo deve de passar por seu análise técnico sólido para você tomar a decisão, porque o nosso dinheiro sempre é responsabilidade de nós. Então, Iron Forex e o instrutor não somos responsáveis das posições que você coloque. Tudo o que eu fale nesse webinário é totalmente responsabilidade do trader. Carlos Guncel, um prazer estar com você nesse webinário da Iron Forex que tem que ver com o Fibonacci. Aqui temos uma grande vantagem, que é toda pergunta ou dúvida que você pudesse ter, se pode contestar em automático. Qual é o quinto conselho? Não colocar muitas posições ao mesmo tempo, porque o trade pode sair de controle. A responsabilidade é do trader e toda redistribuição desse material queda estritamente proibida, porque tem direito de autor. Fibonacci, e eu tenho visto isso com outros colegas traders, é um dos elementos das ferramentas que mais predictibilidade pode gerar para nós fazer o trading, prever possíveis movimentos do preço. Tem diferentes indicadores. Vimos em webinários passados que 90%, se não é que 95% dos indicadores
estão baseados em meias móveis e, por isso, são do grupo dos indicadores com um ligeiro grau de retraso. Tem um indicador mais atual, mais presente, que é o preço. Por isso, o Price Action é um dos melhores sistemas de trading que nós podemos ter. No Price Action, e o que é o preço não aumenta, o preço está dando toda a informação presente. Toda a informação fundamental, tanto evidente como oculta, está no preço. Toda a situação sociopolítica econômica de cada um dos países, dos quais suas moedas estão contidas numa paridade, estão no preço. É o indicador mais atual. Tem gente que só utiliza o Price Action para fazer o trading. Meu nome é Carl Praz, eu sou mexicano com ascendência brasileira, também sou brasileiro e estou transmitindo desde a cidade do México. Então, o Price Action é as velas, os castiçais japoneses, e as pessoas podem basear o seu trade somente no Price Action. Mas eu sou da ideia que há mais informação, mais poder de assertividade. A informação é poder e por isso é que também podemos usar o que são os indicadores. Mas tem dois indicadores que são de avançada. Não é que eles tenham poderes oraculares para prever como é que vai vir o futuro, o preço do futuro, o futuro do preço, mas eles podem dar informação de possíveis zonas de topo e fundo, de teto e chão, de resistência e suporte, onde o preço se pode mover a futuro. Um deles é Fibonacci. É incrível, é uma série numérica de um matemático de faz 500 anos, mas é usado atualmente com muito sucesso no trading atual. Vamos ver ele. E tem outro indicador, que é o que eu trago no radar, que tenho ele presente, que é a nuvem de Ichimoku, o que é o Ichimoku Kinko Raio. A nuvem se projeta 26 períodos na frente. Então, se é uma nuvem verde alcista ou se é uma nuvem vermelha baixista, vai dando possíveis zonas de topo e de fundo. Então, nós podemos calcular os possíveis próximos movimentos do preço, sobretudo com um sistema de canais através do que são as tendências à alça e as tendências à baixa. O que vamos ver hoje é a ferramenta do Fibonacci. O Fibonacci tem dois principais funções. Uma é a função de retrocesso e a outra é a função de expansão. Tem um livro que eu vou aproveitar para recomendar ele. Esse livro é o Fibonacci Secrets. Eu vou pôr ele aqui no chat. Secrets. E o escritor se chama Frank Miller. Eu recomendo muito esse livro, porque esse webinário, essa aula, não é limitativa. Não é que eu já vi um webinário do Fibonacci e já sei tudo de Fibonacci. Você vai poder ser operativo com o Fibonacci. Mas a carreira no uso dessa ferramenta, desse indicador, é infinita. Como dizem nos Estados Unidos, sky is the limit. Então, você vai poder usar isso começando de zero para continuar tendo maior proeficiência no uso dele. Tudo vem do matemático da Idade Média. Vamos ver o que eu chamo a mágia do Fibonacci. E tudo vem desse senhor aqui, Leonardo de Pisa, Leonardo Pisano, ou melhormente conhecido como Leonardo Fibonacci.
ele não tinha ideia que 500 anos depois ele estaria aparecendo nas janelas dos computadores de trading, não? Ele é conhecido como um dos grandes matemáticos da Idade Média. Ele foi uma das primeiras pessoas a introduzir o sistema numérico indo-arábico na Europa. O sistema posicional que usamos hoje, basado em 10 dígitos com seu ponto decimal e um símbolo para o zero. Incrível, né? Além disso, ele escreveu um livro que se chama O Fibonacci Libera-Bacci. Eu vou apresentar o que ele mostrou nesse livro, que tem que ver com a série numérica da que eu estou falando. E ele falou o seguinte, ele diz, se nós temos um par de coelhos, quantos coelhos poderíamos ter depois de um ano, quando sabemos as capacidades reprodutivas dos coelhos? E se além disso nós pensamos que os coelhos pudessem se reproduzir ao mês de nascidos. Então, nesse problema que ele pensou e que pôs a nós a pensar, ele pergunta o seguinte, no Libera-Bacci, capítulo 12, quanto é a quantidade exata de coelhos que pudéssemos ter? Então, ele gera uma série numérica que é a que aparece à continuação, e é o que vocês estão vendo na janela, que o que faz, aparentemente, é muito simples. Ele vai somando os últimos dois números. E, para mim, é muito importante que vocês entendam qual é o trasfondo do Fibonacci para poder entender melhor como usar as suas duas funções de retrocesso e de expansão. 1 mais 2 são 3, 3 mais 2 são 5, 5 mais 3, 8, e assim vai essa série numérica, onde os números vão ficando cada vez mais longe. Mas o interessante é que tem uma constante entre cada um desses números. Vamos lá. É muito possível que as pessoas se lembrem que das suas aulas de álgebra, com o que eu vou mostrar a continuação. Se eu divido um número desses entre o seu número imediato superior, dá 0,618. E esse número é a constante em toda a ferramenta de Fibonacci e nessa série numérica. Qualquer número que eu tome dividido pelo número superior dá 0,618. É muito interessante porque a boa parte dessa história é que a Santa Inquisição, na Idade Média, não sabia de matemáticas, eu acho, porque podiam pensar, olha, isso é uma coisa do diabo, está aparecendo esse mesmo número todo o tempo. Se eu tomo o número dividido pelo segundo número superior, dá 0,38. E se eu divido entre o terceiro número superior, dá 0,23. Para as pessoas que já têm um certo grau de familiaridade com essa série e com Fibonacci, vão ver que esses números, se eu multiplico eles por 100, vou ter, então, os retrocessos de 23%, 38%. O Fibonacci atual ainda tem também os 50% e tem os 61%. Isso é o que dá os números
para os retrocessos de Fibonacci. Isso é muito importante, porque eventualmente, o que nós podemos tomar como referência para colocar o stop loss uma vez que o preço faz um kick nesse retrocesso e continua, por exemplo, em uma tendência ao alça. Agora, algo que pouca gente sabe é que se eu tomo os resultados dessas operações, também dá para a gente 0,618, um dividido entre o outro. Se eu divido 0,23 entre 0,38, dá 0,618. Agora, para o que é a função de expansão do Fibonacci, vamos dividir o número entre o número imediato superior. Isso dá 1,618, com o segundo número inferior dá 2,618 e com o terceiro número inferior dá 4,23. Se eu multiplico esses números por 100, vai dar os porcentagens de 161%, 261%, 423%. Que é a função de expansão do Fibonacci. Eu coloco ele sobre um topo, que é o 100%, e isso ajuda para eu calcular possíveis níveis agora do take profit, e hasta onde se pode mover o preço. Isso é totalmente compatível com 5 grupos de padrões de preço, como são as tendência alta, tendência baixa, movimento lateral, padrão de reversão e padrão de continuidade. Se um triângulo alcista quebra, o Fibonacci funciona direitinho. Eu posso dizer até fica a pele de galinha quando você vê essa atitude com a qual isso pode funcionar. Aqui também eu posso dividir esses números pelo número, um resultado entre o outro, também dá 0,618 e 0,618. Então, que é o que tem de mágico esse número? Olha, aqui você vai lembrar das suas classes de álgebra, onde vamos ver o que é a proporção áurea, a proporção de ouro. Isso é quando eu posso dividir B entre A, é igual a 0,618, ou A entre A mais B, 0,618. E isso é o que se conhece com a letra grega Φ. Nós podemos pensar, mas que tem que ver Φ com o trading? Vamos lá um momento. Vamos ver primeiro o que é a espiral de ouro. Quando eu falo da espiral de ouro, eu me lembro do que o Albert Einstein falou com respeito ao interesse composto. Ele falou o seguinte, ele disse, a pessoa que saiba e aproveite o interesse composto vai poder fazer que esse trabalhe a seu favor, que o dinheiro trabalhe por ele, ok? Mas a pessoa que não saiba sobre o interesse composto, ele vai trabalhar em contra dele. Isso é o que acontece geralmente com o nosso cartão de crédito. Se a gente só paga o mínimo, então nós pagamos interesses sobre interesses. Giro sobre giro. Então, nós nos convertimos em ativos do banco. Isso não é inteligência financeira. Eu aconselho muito a todas as pessoas que escutam e veem esse webinário o que é a série de inteligência financeira
eu vou pôr aqui o nome do escritor e seguramente você já tem lido, escutado dele. O seu nome é Robert Kiyosaki. Ele escreveu um primeiro livro que foi Pai Rico, Pai Pobre. Mas esse é o primeiro de toda uma série de mais de 30 livros, já em português, já em espanhol, com jogos de mesa que são simuladores financeiros para levar o seu próprio estado financeiro. E ele fala uma das coisas mais importantes, que é não trabalhar pelo dinheiro, mas fazer que o dinheiro trabalhe para um. No segundo livro, que é o quadrante do fluxo de efetivo, tem o quadrante onde o esquerdo é o que faz o 90 e tanto por cento da gente, que é ser empregado, trabalhar ou ser autoempregado. E o lado direito é o que fala sobre o que são donos de empresas ou os que fazem investimentos com portafólios como é o Forex e como é o trading. Então, que é o que acontece no começo? Nós começamos com dinheiro que é pequeno, mas se não, nós aprendemos na conta demo um sistema que seja consistentemente lucrativo. E quando eu digo consistentemente lucrativo, não é que eu não perda nunca, é que eu ganho mais vezes e ganho mais que as vezes que eu perdo. Então, eu passo isso real. E eu faço que o dinheiro vai crescendo, a posição fica um pouquinho mais grande, ganho um pouco mais, a posição fica ainda mais grande e eu logro que o dinheiro vai trabalhando por mim. Se pode viver do trading, claro, mas depende também da quantidade que nós estejamos na conta. Estamos falando de $100 mil e você faz um 1% mensual, você tem $1.000 mensuais. Se você disser que eu com $1.000 não vivo, você pode produzir o 2% mensual, o 3% mensual, o 4%, 5% mensual. Não fazendo um trading muito intensivo, você pode basear o seu trading como um swing trader com a estratégia conservadora, não pondo em risco mais de 1% do total do seu capital e ainda fazer um interessante 4% mensual, que como um bom capital pode chegar até os $4 mil mensuais. E você não gasta todo o dinheiro, você usa para seus gastos. Qual é a definição de liberdade financeira da qual Kiyosaki fala? E eu também. É quando o seu ingresso passivo é igual a seus custos de vida. Se seus custos de vida são pagados pelo seu ingresso passivo, você tem liberdade financeira. Mas, se ainda, além disso, você pode fazer que parte de seus ingressos voltem a gerar mais giros, mais interesse, então a coisa fica mais interessante ainda. Então, onde podemos achar o fio? Na natureza, na distribuição dos pétalas de uma flor, a distribuição de natilhas, é incrível. O fio está em todos os lados. Na distribuição de uma planta, na geografia do planeta, a anatomia de um inseto, de um cérebro marinho, de um furacão, ou das ondas no estanque de água. Pode ser nas artes, na geometria, na álgebra, a raiz quadrada de φ. Nós vimos isso em trigonometria, na arquitetura. Não? Você vê o φ também no universo, na distribuição das galáxias. Aqui vem algo que eu não sabia faz tempo. Também tem que ver com a anatomia do corpo humano. Do umbigo para cima é 0,618. Para baixo é uma unidade. Do ombro para o umbigo tem
0,38 e do coelho para a cabeça é 0,23. Tem que ver com a distribuição da cara ou até do ADN. Então, se o FII está em todos os lados, poderia estar nos mercados financeiros que estão cheios de psicologia humana? Sim. E vamos ver como. Eu vou dar essa explicação muito básica no movimento do preço. E eu vou comparar ele no jeito como um avião decola. Vamos ver que o preço está se movendo desde zero, chega até $20. E ele fica nesse canal. Quando estamos falando do teorema de canais, que é os 5 grupos de padrões que eu falei, tendência alta, tendência baixa, movimento lateral, padrão de reversão, padrão de continuidade. O preço se vai movendo em canais, só que vai trocando de ângulo. Vamos ver aqui um movimento lateral, onde o que aconselhamos todos os traders é não fazer nada. Chega um ponto em que o preço já não desce mais, já não desce tanto. Olha, quando o avião vai decolar, o capitão do avião põe os motores a todo o seu poder, a todo que dá. Passa de velocidade 1 a velocidade 2, e então começa a ter suficiente força de sustentação nas asas. O que ele faz? Ele troca o ângulo de fluxo do ar para se mover ainda no mesmo canal, mas agora para cima. Aqui acontece o mesmo. Quando o preço baixa até um certo ponto, eu já posso pôr uma tentativa, linha de tendência aos. Como isso é um canal, também posso colocar uma linha de retorno. Então, é o mesmo canal, só que agora começa a se mover para cima. E isso é o que inicia uma tendência alta. Foi um descobrimento e uma das primeiras afirmações de Charles Dow, o criador do índice Dow Jones. Ele falou: o preço pode indefinidamente ir em um canal, mas com certeza vai quebrar para cima ou para baixo. Quando ele faça isso, vai começar ou vai continuar uma tendência. E o movimento pode ser o longo do canal, agora para cima ou para baixo. Aqui o cálculo é baseado em Fibonacci, tem que ver com um retrocesso de 6,18, de 20. Então, tem uma força de 13,82 para estalar para cima. E é o que o preço faz quando quebra um triângulo. Então, aqui eu posso aproveitar o Fibonacci para calcular o retrocesso e, na função de expansão, eu posso calcular, em caso que ele quebre, qual é a proporção que o preço se pode mover para cima. Aqui eu vou mostrar, pode ser 161%, 261% ou até 423%. Essa é a teoria de Fibonacci. Eu vou pôr o meu nome aqui no chat. O meu nome é Carl Prass e vocês me podem achar no LinkedIn. E eu estou feliz de compartilhar com vocês a apresentação e o material para que vocês também tenham esse background, essa base acadêmica de como é que funciona o Fibonacci, porque que é o que acontece muito seguido, que você conhece muitos traders que usam o Fibonacci todos os dias, mas não sabem como funciona, não sabem de onde vêm os números. Se você sabe isso,
vai ter uma vantagem sobre o mercado também. Eu vou mostrar agora, através do que é a MetaTrader 5, que você tem também disponível através da página da Iron Forex. Você pode descarregar o que é o MetaTrader. Eu vou pôr esse gráfico totalmente branco. E então eu vejo que tenho uma tendência alta. Mas o primeiro que eu vou calcular é o seguinte. Eu tenho aqui uma base, um chão, ou um suporte, um fundo. Eu vejo que tenho aqui um teto. Agora, eu tenho dois sistemas, dois jeitos, para eu calcular se esse teto, esse suporte, o que é o teto que eu tenho aqui, se já está confirmado. E é o seguinte, tem um aproximado que eu posso usar, ou tem um que é matematicamente exato. O aproximado é que se eu tenho dois castiçais contrários de bom tamanho, se confirma que eu tenho aqui um suporte, uma resistência a um teto, ok? Mas não desce tanto como o preço anterior, então eu já posso colocar o que é uma linha de tendência alta e uma linha de retorno. Eu estou colocando no mercado real o que eu estava mostrando na apresentação, ok? Algo muito importante de tomar em consideração é que a linha de retorno sempre é paralela, perfeitamente paralela à linha de tendência. Então, eu posso... Aqui esse é o símbolo do Fibonacci. Eu pego ele e, na direção da tendência, vou da parte baixa para o mais alto, até que o preço chega a esse pivô, ponto pivote, o que é o kick. A confirmação desse teto vem matematicamente exato quando o preço faz um retrocesso mínimo de 25%. No Fibonacci, por default, vem 23,5%, mas você pode pôr o 25%. Se eu pego aqui, vou às propriedades do Fibo, com o botão direito, eu posso ir aos níveis e posso editá-los como eu quiser. Isso é algo fascinante. Você pode editar os níveis no MetaTrader e no TradingView também. Dois das plataformas mais usadas no trade. Aqui eu posso ver como o preço chegou até os 61% de retrocesso e fez o kick. Tem traders muito agressivos que o preço chega até os 61% e já colocam a posição em longo. Eu não recomendo isso. Eu aconselho você ter a confirmação suficiente. É uma vela de reversão, como a que eu tenho aqui, para eu colocar a posição a alta. Não só isso. Se lembre que toda posição requer um plano, começando por se é um plano alta ou se é um plano abaixo. Se eu tomo de referência essa linha daqui embaixo, isso me ajuda a eu determinar qual é a minha zona de validação, que é todo o que aconteça aqui para cima, e a minha zona de invalidação inicial, que é todo o que aconteça aqui embaixo. Quando eu já tenho
uma linha de tendência. Então, eu já posso aproveitar a linha de tendência, porque agora minha zona de validação é todo o que aconteça aqui do outro lado da linha de tendência, e a linha de tendência marca a zona de invalidação que vai aqui embaixo. Se você pode escrever, isso é muito importante. O stop loss, a máxima perda, o que é o paro de perda, sempre vai na zona de invalidação. Sempre vai na zona de invalidação. Essa é a zona correta. É só a saída de emergência, quando você diz, saia porque aqui algo já saiu mal. Então, o que eu posso fazer? Aqui eu posso fazer uma estratégia que soa até mágica. Com cada vela que vai dentro desse canal à alça, eu vou movendo o stop loss, diminuindo a possibilidade de perda, até que eu blindo a posição. Eu tiro o risco do mercado com minhas próprias mãos. Eu igualo o preço do stop loss com o preço de entrada. Então, você já não pode perder. E depois disso, você pode ainda ir movendo o stop loss sempre que vai a ele por debaixo do preço atual para garantir um mínimo de lucro. Você já fez com suas próprias mãos que essa posição seja ganhadora. O único que está em jogo é se você vai ganhar mais ou vai ganhar menos. Mas você já vai cobrindo o mínimo de lucro. O campo celestial dos traders, o Charles Dow, o Wyckoff, o Elliott, estão aplaudindo para você, falando você já fez uma posição ganhadora porque você já garantiu que é uma posição ganhadora, tá? Então, com o Fibonacci, eu posso calcular o possível ponto em que o preço vai fazer o kick. Agora, eu vou agora aproveitar o que é a função de expansão. Eu vou colocar outra vez o Fibonacci, mas da cima para baixo. E a função de expansão me fala que o preço se pode mover 125% para cima, a 161%, 261%. O Charles Dow, ele disse, quando o preço quebra um canal, o mais provável é que o preço se mova ao longo do canal para cima. Mas como é que eu posso calcular o longo do canal? O MetaTrader tem um jeito muito prático para fazer isso. Eu vou pegar aqui a linha de tendência, vou pôr ela do ponto mais alto ao ponto mais baixo desse canal, movo ele aqui do meio para cima e já tenho o total do longo do canal e tenho a metade do longo do canal, que é aqui. Oh, espera aí. Que é aqui. Então, que é o que eu aconselho a gente quando o preço quebra uma das linhas, nesse caso, o topo do canal, ponha como take profit 125% ou até os 161%. Por quê? Porque o preço tem muitas altas possibilidades de chegar até os 161%, que também coincide muito aproximado com a metade do longo do canal. Então, isso ajuda a gente a seguinte estratégia. Olha isso. Você pode abrir duas posições pequenas. Uma com o take profit até a metade do longo do canal e outra com o total do longo do canal. Dois diferentes take profits, o stop loss o mesmo do outro lado da linha de tendência. No momento que você já fechou, que a primeira posição já se fechou em automático com o primeiro take profit, você blinda a segunda posição, igualando o preço do stop loss ao preço de entrada. Então, você já tem
o lucro da primeira. Se o preço continua subindo, você tem o lucro da segunda, ganhou 10 com a primeira, 20 com a segunda, 30 em total. Mas se o preço volta para baixo e sai com zero, você ainda tem os $10 da primeira, ok? Isso precisa prática. Tem uma vantagem que na Iron Forex, na página da Iron Forex, você tem todos esses webinários guardados. Você pode ver esse e outros webinários que eu tenho guardado com Fibonacci a hora que você quiser, às vezes que você quiser, até que isso vai entrando e fica com parte de você, porque você já sabe como calcular o Fibonacci de retrocesso e o Fibonacci de expansão. E ficamos em contato. Você pode calcular essa estratégia de 2 posições, onde você blinda a segunda uma vez que se ativa o lucro da primeira. Pratique isso uma e outra vez em diferentes gráficos. Se vocês me podem contactar através do LinkedIn, eu posso dar um pouquinho mais de informação pormenorizada dessa estratégia, ok? Minha gente, vou deixar esse webinário aqui para não encher com informação demais. Com isso, vocês têm a função de retrocesso, a função de expansão e o livro do Frank Miller, de Fibonacci Secrets. Vai passo a passo e use o Fibonacci, porque isso vai dar uma vantagem importante para você frente ao mercado e que você tenha maior assertividade no seu trade, ok? Eu vejo vocês próxima semana, terça e quinta-feira, 7 da noite de Lisboa, terça-feira, 7 da noite do Brasil, quinta-feira, vamos ver indicadores, isso fica bom e cada vez melhor, tá? Um abraço para todos, com muita saudade, desejando boa noite em cada uma das suas belas cidades e vejo vocês pronto e até loguinho. Tchau, tchau.